Não sei, sei que é da UFSCar de Sorocaba. Alô, UFSCar de Sorocaba. Tiago Timo. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui fazendo um teste. Fala, Maluca. Fala, mãe. E aí, ó, já entrou bastante gente aqui. David, Gabriel Almeida. Mais uma pessoa, não aparece o nome. Inegi, fala Inegi, ó, tá aqui Inegi, ó. Isso aqui foi o pessoal da Jovem Pan que me obrigou a usar isso aqui. Seja mais profissional, tá bom? Como que tá meu áudio? Beleza? João Luiz, fala João, firme. É isso aí, fala Rafa, Luquinha. E aí? Tatiana. Show, só aguardando agora o Thiago entrar. O Thiago, quem indicou ele para mim convidar ele para essa conversa de hoje foi o Maurício Herman. O Maurício Herman é amigo dele. O Thiago é biólogo, bacharel em biologia, mestrado, tem doutorado em ecologia aplicada. E ele é especialista, fala Thiago, e ele é especialista em animais, mamíferos de grande porte, mas é especialista também em ecologia ambiental. A gente vai falar um pouquinho, ele vai falar um pouquinho do que é meio ambiente, né? Expor um pouco a visão dele. Vamos ver, só aguardando ele entrar. Vamos ver se o Thiago já entrou aqui. Ainda não, vamos lá, Thiagão. Só no aguardo. Daí, pessoal. Jéssica, fala Gé. Fala Natália. Karina. Nádia. Vamos lá, pessoal. Só aguarda um pouquinho que ele já entra, a gente já começa. Aí, dúvidas que vocês tiverem, quiserem perguntar, pode questionar. Eu acredito que ele vai ser um pouquinho polêmico em algumas colocações, mas é legal. Hoje até eu vi uma publicação do Papa Francisco, que ele fala que não existe um meio ambiente saudável, não existe vida saudável no meio ambiente que não esteja saudável, né? Mais ou menos assim. Até postei porque eu achei muito legal a frase dele, que nós temos que manter o nosso ambiente saudável para que a gente tenha saúde, né? Muito importante. Boa noite, Gé. E aí, rápido, como é que você tá? Firme? Tiago acaba de entrar, vamos lá. É isso aí, tô tentando aqui, Tiago, cliquei, desclicou, visualizar, aí. Vamos ver como é que tá meu áudio agora. Agora é a hora. E aí, Alô, vereador, como é que vai? firme? Firme E aí? você? Joia, como é que tá meu áudio, tá bem? Tá ótimo, tô te ouvindo direitinho. Show, o seu tá legal também, então tá bom. Não tá Muito jóia. bom isso. Ó, já entrando mais gente aí, ó, Santos entrando, Sérgio, legal. E aí, como é que você tá? Ó, isso aqui eu tava brincando, até tem o pessoal da Jovem Pan tá acompanhando aí, o Energi, e eu tive hoje cedo lá, ele falou assim, não, na hora da sua transmissão, coloca o fone de ouvido, nem que seja desses comuns, que fica melhor. Então tá bom, vou fazer. É verdade, senão faz um eco enorme, né? A gente não consegue conversar direito e tal. E eu falo É alto isso pra aí. caramba, então isso também atrapalha. Somos dois, Legal. então. Eita. Mas é muito bom. Olha lá, tem o Henrique entrando. Legal. Ah, sim, grande Henrique. Tá Grande lá, Henrique, dando um colega de joinha muito lá. tempo. Muito bom. Grande amigo. Vamos começar. Primeiro, pedir para você se apresentar. Eu já fiz aqui um comentário antes de você entrar, mas é melhor você. Eu tava ouvindo, eu tava tentando entrar, Ah! tentando. Então tá bom. Eu sou meio Legal. prego nesse Instagram aí. Não, A gente é de perfeito. uma geração mais antiga um pouco, meu negócio é com ICQ. Ixi, tá certo, mano. Ai, caramba. Então, cara, eu fiz biologia na UFSCar, no Campo São Carlos.
Perfeito. Entrei em 1995, depois eu fiz mestrado no IMPA, entrei em 2001 lá em Manaus. Depois eu vim para São Paulo trabalhar numa empresa em Piracicaba. Fiquei um ano e meio, mais ou menos, trabalhando na empresa. Quando eu entrei no doutorado na Exalc, e fiquei mais meio ano na empresa fazendo doutorado. Depois passei só para o doutorado. Fiquei na Exalc Legal. os outros 3 anos. Terminei o doutorado em 3 anos e meio. E desde então estou no mercado de meio ambiente, né? Estou trabalhando na Perfeito. interface indústria, produção e licenciamento, certificação florestal. E agora estou voltando de vez para a academia, mas sempre com um pezinho ali no licenciamento, na certificação. Quero manter minha Legal. empresa aberta, né, em Perfeito. funcionamento, porque eu gosto muito dessa área também. Não, legal. E Perfeito, perfeito. é isso. Agora estou coordenando um projeto também na Embrapa Pantanal, de monitoramento do controle de javali e javaporco, né, no Planalto Sul Mato Grossense. Que Legal. obviamente não começou o campo ainda, porque a Covid-19 nos impede de qualquer coisa, né? É verdade, tá tudo travado. Tá tudo parado. Mas Não, estamos aí. perfeito. Perfeito. Estamos de Só para mim facão me, afiado para voltar pro para mar. mim me colocar aqui para você, né, conhecer um pouco. Eu sou Itapetininga, eu sou vereador, mas estou na minha primeira Sim, gestão. É uma das causas que eu pego pesado, né? A gente, como vereador, tem que trabalhar em todas as causas, né? Mas uma delas é o meio claro. ambiente, porque é questão de família, tá? Para você imaginar, em 1998, eu, meu irmão, meu pai e um grupo que nós temos que chama GELS, né, com outros integrantes, fizemos um projeto para um parque ecológico aqui da cidade que até hoje a gente briga para que reabra. Né? Então são coisas que a gente vem fazendo. Eu tenho alguns artigos científicos publicados, a maioria deles de caverna, tá? É um meio ambiente que eu convivi com meus amigos, porque nós somos espeleólogos. Legal. Muito Inclusive bom. eu tenho um que foi publicado numa revista do UFSCar, que é sobre espelho e Olha que inclusão. legal. Legal. Então a gente tem uns Interessantíssimo. trabalhos aí que... Eu sou formado em física, tá? Sou licenciado em física. Esse é a minha base. Isso Cabeludo o só pra negócio, né? gente... a minha vida mesmo é arte marcial, tá? Eu sou mestre em arte marcial, Sim. Hapkido, pratico Hapkido desde os meus 7 anos de idade. Até foi isso que me ajudou a chegar onde eu tô hoje, né? Muito bom, muito bom. Legal. Legal. A gente conversou naquela ocasião que o Maurício me chamou para dar uma palestra lá na Sim, Floresta do Estado, daí a gente foi. se conheceu lá, Foi isso e você mesmo. me falou da espeleologia, tal. Eu Sim, gosto muito de espelho também, inclusive agora no final do ano estive com o Maurício, e uma rapaziada muito boa lá no Petar, né? A gente passou o ano novo lá, foi legal. muito bom. E legal, eu quero ler seus artigos, cara. Manda para mim, por favor. Ah, tem uns artigos. Tem um que eu fiz com o Marcelo, que é meu irmão, matemático, né? Que foi, acho que, o primeiro que eu fiz. Marcelo Eu foi fiz. meu professor. Verdade, que legal. É, Marcelo é o Marcelo figuraça. foi meu professor de matemática e de física Caramba, de física. Marcelo também. é figura. O Então, esse Marcelo é uma primeiro que eu figura. fiz, que daí eu participei de outros, mas meu nome nem ia porque eu não era da acadêmico, né? Aí, Sim. quando eu já estava na faculdade, comecei a fazer e meu nome aparece lá com participação. E foi um sobre ondas mecânicas nos travertinos. Olha que legal. Daí a gente fez o desenvolvimento da resistência da barragem criada pelo travertino e tal. É legal. Daí os artigos vão Interessantíssimo. um pouco nessa linha, né? O único que sai Muito um bom. pouco da linha, que é o de espelho e inclusão, porque eu tenho um atleta aqui que ele é deficiente e a gente incluiu ele Hum, na caverna, fizemos um projetinho assim. muito massa. Muito legal. Legal. Tô curioso para ler. Por favor, manda para mim se você Não, puder. com certeza, mano, sim. Valeu. E é isso aí. Então eu queria que você, eu tenho aqui, né, você já falou, mas eu tinha até minha filha, e ela fica aqui como que fala? Fica de making off aqui atrás me ajudando. Massa. Daí tá aqui, bacharel em ciências biológicas, doutor em ecologia aplicada, possui artigos internacionais, projeto de recuperação ambiental. Ela estava fazendo uma cópia, mas você já falou, eu acho que a gente já está no passo.
E uma das coisas que eu acho que a gente começa agora é com você falando sobre o meio ambiente, né? A definição de meio ambiente. O que você coloca pra gente aí? Vamos lá. Bom, o meio ambiente é tudo que nos cerca, né? Foi definido na Convenção de Estocolmo, 1972, como as três esferas que formam a superfície terrestre, né? A litosfera, que Sim, são as rochas, a hidrosfera, que é a água, e a atmosfera, que nos cerca, que é o ar que nós respiramos, são os gases que estão em volta da Terra, né? Essas três esferas juntas formam a biosfera, onde se insere a vida, onde a vida ocorre, né? Essas três esferas perfeito. mantêm a vida. E é onde se desenrola a evolução, se desenrola todo esse. É o palco dos nossos dramas diários e milenares, né? Então, toda a vida na Terra está baseada nessas três esferas, tá na interface dessas três esferas. A gente influencia diretamente as três esferas, certo? À medida que a gente extrai minerais do solo, das camadas tanto superficiais quanto mais profundas, a gente causa alterações na litosfera, que também se estendem para a hidrosfera, também se estendem para a atmosfera e afetam toda a biosfera. A mesma coisa quando a gente emite poluentes ou usa gases, a gente altera curso de rios ou usa água e etc. Agora, o que a gente precisa ter uma visão muito clara é que nós não estamos destacados da biosfera. Nós somos uma parte integrante dela. A gente é um animal que tem uma ação um tanto quanto mais drástica em relação às outras espécies, né? Mas evolutivamente a nossa ação nem é a mais drástica da evolução. Quando as algas começaram a produzir oxigênio, por exemplo, Sim. para o resto da vida que tinha surgido até aquele momento, isso foi um verdadeiro envenenamento. O oxigênio ainda não estava disponível, né, na atmosfera. Então, quando as primeiras algas produziram oxigênio, elas causaram uma extinção em massa. E a vida mudou drasticamente na Terra, Que né? legal isso. Então, nós causamos uma grande alteração, mas não é a primeira, né? Nem a mais drástica da história da Terra. E eu não estou falando isso para justificar os problemas que nós causamos, não é isso. Eu estou falando isso para a gente ser um pouco mais humilde, na verdade, É, e ver que nossa, nós somos a super gente poderosos. depende muito da biosfera, depende muito do meio Sim, ambiente, e a nossa produção de alimentos se dá nessa interface. O ar que nós respiramos está aí, a água da qual nós dependemos está aí, toda a vida na Terra está nessa interface e é influenciada por nós e nos influencia, né? sim. Então, isso seria o meio ambiente. O meio ambiente é tudo que nos cerca, tudo que cerca todos os seres vivos, é o palco onde se desenrola o drama da vida, né? Legal. O que nós causamos de danos acaba voltando para a gente mesmo, né? Esse que Sem dúvida, é o sem que tem que se dúvida. entender. A gente pode mitigar, a gente pode diminuir o impacto, mas a gente precisa tomar cuidado para não extrapolar determinados limites do, de capacidade de suportes, que pode ser que a partir desse ponto a gente não consiga trazer de volta a um estado onde o meio ambiente nos forneça serviços funcionais, né? Entendi. Então, esse é um dos problemas, né? É, volta para a gente mesmo, né? Sem Eu acho dúvida. que é um dos principais fatores. É, a questão de gases que a gente produz, né, a poluição em geral, nós temos aí um vulcão em erupção, ele causa uma mudança atmosférica absurda, né? Mas Uhum. é natural da Terra, né? E nós fazemos uma mudança que vai receber de volta para a gente mesmo. Sim, vulcanismo é uma coisa que acontece com grande frequência, né? Que na Sim, história da Terra às vezes causa danos enormes mesmo, né? E a Terra absorve esses danos com o tempo, é uma força motriz da evolução.
E é sim, claro que a gente. Mas assim, a Terra tem os seus momentos hostis à vida, né? É claro, é um planeta convulsivo. E ele só sim. tem vida por ser um Vivo. planeta convulsivo, na verdade. Se você pensar em planetas como Marte é hoje em dia, acredita-se que Marte teve vida em algum momento, mas não tem mais. Marte, quando teve vida, se algum dia teve, nessa época em que Marte teve vida, ele tinha vulcanismo, ele tinha tectonismo, que é o movimento das placas, Sim, e por isso ele tinha vida. Por nós termos essas catástrofes naturais constantes e é, esse constante movimento da planetário, né? É que nós temos a vida. A vida só evoluiu por conta disso e por conta de nós estarmos no espaço delimitado do sistema solar, que é chamado de. Que, enfim, é o espaço onde a vida pode se desenvolver. Nós não estamos numa órbita tão fria quanto os planetas além da Terra e nem numa órbita tão quente quanto aqueles que estão mais próximos do Sol. Então nós recebemos a quantidade certa de luminosidade e a quantidade certa de calor para que a gente possa, em combinação com os movimentos característicos da Terra, da tectônica de placas e do vulcanismo, produzir uma atmosfera e, e sustentar a vida, enfim. sim. Né? Vida igual a nossa, né? Igual o que nós temos no nosso Igual a sistema, né? nossa. Pode até Igual a nossa. existir outros tipos que a gente nem sabe, né? Sem dúvida. E é muito provável que em outros lugares haja, né? Se a gente olhar Sim, para a quantidade de estrelas que a gente tem com no certeza. É universo que a conhecido, maneira que né? nós desenvolvemos pode ser única, né? Ou não. Mas é bem Pode. relativo isso. Para vida baseada no carbono, Sim, aí, as boa. condições têm que ser essas. É, Para vida colocou bem, baseada no bem carbono, colocada as a condições resposta. têm É que ser isso essas. aí. É isso aí. E Não, a gente legal. só conhece a vida baseada no carbono, não tem outro tipo que a gente possa imaginar. Carl Sagan imaginou numa época que podia haver vida baseada na sílica, por exemplo, É. né? Por ela ter algumas propriedades parecidas com o do carbono, mas não dá para saber, né? É Não, impossível a não gente temos especular. nem, Só nem como. especulação, né? É, só Teorias. especulação. As Teorias, famosas teorias. teorias, né? Não, Sim. perfeito, perfeito. Ó, eu tenho já colocar uma resposta aqui, o Giovanni, meu aluno, por sinal, de Rapkido, tá puxando já um assunto que a gente ia falar mais na frente, que era a respeito de políticas públicas, mas só para ter uma noção, ele fala assim: por que não temos coleta seletiva? Acho que seria um grande incentivo para a população se conscientizar. Na verdade, nós temos um projeto aqui em Tapetininga de coleta seletiva que é feita pela Cooperita. Mas até Sim. então ela atinge apenas, se não me engano, 14 ou 15 bairros. E eles fazem Sim. casa a casa. Então, realmente era uma proposta minha, é que a cidade toda tivesse a coleta seletiva, né? Separasse os Seria dias, a ideal. própria prefeitura fizesse, seria fundamental, né? Não tem nem o que falar, esse é o Sem sonho de dúvida. todo mundo, né? Sem dúvida. Além de ser muito bom ambientalmente, também é Travou, professor. muito bom Boa. socialmente, né? Apareceu uma mensagem aqui do nada. Até só a imagem E. melhorou. Ah, que bom. Estava embaçada. Aí, porque você cria uma série de oportunidades, né, para pessoas de baixa renda, tanto para participar da coleta quanto para atuar na reciclagem em si, né? Sim. Seria muito bom de todas as Toda a questão formas. social envolvida, né? Sem dúvida. E ambientalmente você tira da possibilidade de criar uma série de resíduos, você traz para o reuso, né? Sim. Que é a forma mais racional de você lidar com resíduos que são passíveis disso. O plástico é um exemplo gritante, né? A gente está num período aí que veio à tona, os repórteres e muitos cientistas estão mostrando com muita propriedade
a quantidade de plástico nos oceanos, né? E não só nos sim, oceanos, em ambientes terrestres também, né? O plástico, em teoria, demoraria mais de 400 anos para se degradar. Então, todo o plástico que já foi produzido ainda está aí. é, Nós começamos a produzir plástico na primeira metade do século, no final do século XIX, né? Nós começamos a produzir peças de plástico. Aquele Thermalite, uma coisa assim que era usado sim. para fazer tomada de ferro de passar, esse tipo de coisa, né? E de lá para cá, tudo o que foi produzido de plástico ainda está aí, tá jogado em algum lugar, né? Então, cada vez que a gente produz mais plástico, plástico novo, a gente está colocando mais plástico no sistema, que não vai se degradar em pelo menos mais 400 anos, né? É, Então, a reciclagem é uma solução fantástica, muito bem-vinda e que não tem contraindicação, né? Porque ela gera lucro, gera benefício social, gera emprego, né? Então, não vejo por que não investir pesado nisso, né? A administração com pública certeza, deve com certeza. realmente tomar esse caminho, sem dúvida. E a administração privada também, as organizações privadas, devem incentivar, porque as organizações privadas têm um papel muito importante na sociedade também, né? Sim, Elas têm que incentivar, que se unir, que fazer, é, que apoiar iniciativas como essa, né? sim. As empresas, na verdade, elas têm responsabilidade sobre esse material, né? Elas são Com obrigadas certeza, a dar destino. com certeza. Inclusive, quando eu comecei, entrei como vereador, eu comecei a fazer política mesmo, né? A questão política do lixo, eu comecei a correr atrás disso. E eu fui procurar cooperativas que funcionam, né? E eu fui para Botucatu. Fantástica a cooperativa do Botucatu, fantástica mesmo, né? E fui para outras cidades também. E teve cooperativa que nem Paulínia, aquilo lá Hum, foi de outro mundo. Todas as empresas encaminham material lá, para você imaginar. Eles têm um restaurante dentro da cooperativa. A gente almoça lá olha dentro, não só, tem mosquito, não tem sujeira, não tem nada, é super organizado. E que eles têm legal. uma parceria tanto com a prefeitura, quanto tem com as empresas, com o aeroporto. Então eles fazem um negócio bem legal mesmo. Daí eu fui Que também massa. ver o Ecoponto, que aqui em Itapetininga a gente estava com um problema seríssimo do Ecoponto. Estamos ainda com o problema, tá? Porque virou uma montanha com mais de 10 metros de altura de lixo acumulado. Aí foi feito um novo Ecoponto que está dando o destino correto agora. Mas no antigo não foi mexido. E eu trabalhei nisso Certo. também, mas é muito difícil, cara. É difícil você conseguir colocar isso para a prefeitura, porque são custos, né? E Sim, muitas sim, vezes sem dúvida. dificuldade da prefeitura de implantar. Sem dúvida, sem dúvida. Não Falando é nisso, só eu na pedi para prefeitura. você falar de políticas públicas, o que você, né, leis, alguma coisa que você acha legal falar aqui agora. O meio ambiente está incorporado na política pública brasileira na Constituição de 1988, mas já vem desde muito antes disso muitas iniciativas de incorporação de políticas ambientais, né? A gente tem legislação sobre caça, sobre o uso de recursos desde o Brasil colônia, se a gente for dar uma analisada bem completa, né? Tem um livro de um autor, um historiador que estudou ecologia depois na pós-graduação na Unesp de Rio Claro, que chama Warren Dean. Ele é um estrangeiro que veio estudar política ambiental brasileira e a história ambiental brasileira. E ele tem um livro muito famoso no meio que chama Ferro e Fogo. E ele fala muito da política ambiental brasileira, principalmente no que tange a Mata Atlântica. Legal. E no Warren Dean ele fala de iniciativas da coroa portuguesa para defender recursos da época do Brasil colônia. Mas principalmente nesse período, essas iniciativas estavam voltadas para defender recursos economicamente interessantes, né? Então houve durante um período uma moratória do pau-brasil para que os holandeses e os franceses não pudessem entrar no monopólio. É, houve monopólios de desvio de água nas Minas Gerais, por exemplo, para Caramba. dificultar quem não pudesse, quem não tivesse
uma determinada chancela de criar um garimpo, e por aí em diante. Mas depois, a coisa vai evoluindo disso para o Brasil Império, para a chegada da família portuguesa, um pouco antes do Brasil Império, né? E para uma preocupação maior que Dom João VI traz quando ele traz alguns naturalistas, né? Na época estava muito na moda, era o auge do iluminismo, né? Então ele traz naturalistas, traz pintores de natureza, né? O Rugendar, por exemplo, a gente conhece muita pintura dele, né? Da época. Depois, até o final do século XIX, você vai ter, passando aí, inclusive pela nossa região, Auguste de Saint-Hilaire, depois von Humboldt na Amazônia, né? E esses caras vêm trazendo novas preocupações, Spix e Martius, né, que fazem o Flora Brasiliensis. Esses caras, esse conhecimento gerado aqui no Brasil vem trazendo novas preocupações. Surge o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, surge o Jardim Botânico da cidade de São Paulo, surgem os jardins zoológicos, e no Brasil vai se incutindo essa cultura um pouco mais voltada para a natureza. Enquanto que existe um expansionismo, né, a gente pode ver como típico do período em que a gente abre, São Paulo está abrindo as fronteiras oeste, né? A caminhada para o sertão, Botucatu é a boca do sertão, a estrada de ferro nordeste do Brasil está indo para Corumbá, para Cuiabá, né? Para aquela região, está abrindo o oeste paulista. Nesse período você tem, vamos fazer essa interface porque ela é indissociável mesmo. Você tem grupos de extermínio de indígenas anunciando trabalho no jornal, né? Caramba. Os jornais paulistas colocando "matamos à noite", né? Enquanto eles estão dormindo e etc. O pessoal contratando esse tipo de serviço, né? O pessoal usando as mesmas táticas que os norte-americanos tinham usado para exterminar os indígenas, doando cobertores de quem tinha morrido com varíola, por exemplo, né, porque eles não tinham resistência à doença. E nessa época foi sendo aberta, ao mesmo tempo que havia uma preocupação pela preservação do meio ambiente em algumas regiões específicas, né, que eram principalmente as regiões turísticas, né, havia uma preocupação em abrir as fronteiras, né. Então a gente sempre está nessa balança, Onde o jogo né, de interesse pesa muito. pesa muito, sempre pesou, sempre Sim. irá pesar, né? Essa É. é impossível da gente, né, manter um balanço estável entre uma coisa e outra, enquanto o nosso sistema privilegiar um capitalismo anárquico, né? Sim. Mas, né, que é esse neoliberalismo anárquico, né, que é a vontade de lucrar sobre terra arrasada, né, isso é que é muito perigoso. Enquanto a gente mantém limites de razoabilidade na obtenção de lucro, essa razoabilidade tá, é, delimitada mesmo por valores humanistas, né? É, você consegue ter um lucro e consegue ter emprego e consegue ter desenvolvimento sem que haja uma destruição, uma criação de grandes conflitos e etc. Mas a hora que isso sai dos trilhos, né, que você coloca na mão exclusivamente do interesse econômico, né, quem está interessado só na economia, só no lucro, só no ganho a qualquer custo, não vê qualquer empecilho, né, Sim. para obter isso. E E é aí normalmente que fica esse perigoso. ganho acaba sendo de um, porque, inclusive, como você Sem falou, dúvida, são poucos empregos e é uma pessoa sem lucrando dúvida. muito, né? É E no caso de você. o extremo da concentração de renda, Sim, né? E é para isso que existe legislação, né? Por isso que eu para estou falando segurar. disso, é para isso que você tem legislação. E esse é o papel do Estado, né? As pessoas, quando pregam o Estado mínimo, às vezes, desconsideram isso, né? Que Sim, o papel do Estado é proteger não só o cidadão, mas interesses da sociedade que não são compartilhados pelo setor privado, né?
Só o setor público, a administração pública pode fazer essa defesa, né, desses interesses comuns do cidadão, né? Sim. Então, né, você não pode esperar que grandes corporações que lucram É. com a exploração do meio ambiente vão defender interesses comuns do cidadão. Elas defendem os interesses dos seus Pessoais dela. acionistas. Eu tive um problema aqui, sério, professor, que foi o seguinte, né? Uma empresa gigantesca, que é uma construtora, fez um loteamento, né? Fez um condomínio lá, aberto, não é condomínio, é casas, né? Fez várias casas, 1.000 casas, para você imaginar. Isso você já faz uma lacração do solo automática, né? Porque você vai cimentar e tal. Sim. Pegaram e fizeram todo o escoamento de água dessas 1.000 casas na cabeceira de uma lagoa, do bairro do lado, e destruiu a lagoa, destruiu. Pouco antes eles tinham arrancado as árvores para fazer essa passagem da tubulação, o que fez o escoamento de barro para dentro da lagoa, que assoreou a lagoa. Aí quando veio a água, bem em cima de uma nascente, começa por aí também, quando veio essa água, destruiu a barragem e começou a assorear o Ribeirão inteiro. Foi um negócio Eu horrível. conheço o caso. Ali da Pacaembu, no Vale de São Fernando. É, conheço o E o que caso. aconteceu? Eu tenho brigado com isso desde o dia que aconteceu e vai para a justiça. A CETESB deu uma puta de uma pisada na bola, foi lá e fez um laudo dizendo que não teve dano. Eu tenho esse laudo comigo, eu tirei cópia para não ter perigo de perder. Fui lá, pressionei eles foram lá, agiram. Hoje está na justiça. Tá? Aí foi feita uma barragem lá, eu não sei como, porque eles não têm informação real de como foi feita essa barragem. Parece que eles combinaram com um dos proprietários para que fizesse, uma coisa assim. Mas o dano foi feio mesmo. A lagoa, até falaram assim, mas numa das reuniões que eu tive com eles, não, você tem que entender que essa lagoa, ela não está registrada no DAE. Eu falei, mas peraí, mas uma lagoa de 50 anos, ela tem toda a biodiversidade consolidada. Não pode ser mexida. Vocês têm que devolver isso aí urgente. E já faz um ano. Aí eles fizeram essa barragem, mas não desassorearam a lagoa. Não, a minha cobrança é que mudasse pelo menos 70% dessa água para depois das lagoas, né? Direto para o Ribeirão, não caindo na lagoa. E que desassoreassem a lagoa e fizessem a barragem corretamente. Mas está difícil, a briga está constante. Esse é um exemplo muito bom do que acontece com a legislação ambiental mesmo, né? Depois, como eu ia dizendo para você, a legislação evoluiu do que era só interesse, né, paisagístico para a proteção da nossa saúde ambiental, né? Hoje nós temos uma legislação ambiental, a legislação ambiental brasileira, é, no, como conjunto de regras, é uma das melhores do mundo, né? O problema é como ela é aplicada. Justamente, que é o que você está falando. A interpretação na hora de você operar um empreendimento é completamente literal, né? Só se faz aquilo que, via de regra, né? Não tô falando que O Marcelo só mandou um generalizando. recado aqui, professor. Meu irmão, Pois é, Marcelo, ele falou aqui, ó, o condomínio também prejudicou a fauna, morreu vários peixes. sem Teve dúvida, teve um problema gravíssimo ali no sem dúvida. local. Meu amigo Márcio Simões, um outro amigo nosso lá também que mora lá perto, mostraram para mim as fotos, né? O Laluna, né? Sim, Também mostraram para mim as fotos dos tatus, outros sim, animais, lagarto e etc., que sofreram bastante com a ação irresponsável, né? Que foi sim, feita ali, né? Sem muito cuidado, né? Com o que deveria ter sido com observado, né? Em termos de certeza. operação. Mas isso é muito comum. E assim, eu não estou generalizando, não é todo empreendimento que faz isso. Não, não. Mas E em outra que eu tô grande falando, número. já que fez, corrija, pronto, acabou o problema. Vai fazer o quê? Né? No Tem mínimo. que compensar, né? Sem Sim. dúvida. E assim, mas o que acontece em relação à legislação, muitas vezes, é que quando vai ser
feito um empreendimento, quando ele vai ser licenciado, o que os empreendedores fazem é observar a legislação como um mero rito burocrático. O licenciamento é feito como um mero rito burocrático. Então são contratadas empresas que vão fazer diagnósticos da fauna, flora, água, geologia, sociais e etc. E num licenciamento entra muito mais coisa. Você tem toda a política trabalhista da empresa, toda a política de segurança do trabalho, toda a política de saúde, de saneamento. Tudo isso entra no bojo de um licenciamento ambiental. Isso tem que ser avaliado. São contratadas empresas para fazer esse licenciamento. Quando você assiste uma disciplina numa universidade, ou você pega um livro-texto sobre avaliação de impacto ambiental, você vai achar em todo livro-texto, em toda disciplina, em toda palestra sobre o assunto, que é necessário integrar as equipes, integrar as áreas do conhecimento, que todo mundo trabalhe junto, que todo mundo troque ideia. E não é isso que acontece. Não. O que é feito é que são contratados serviços pontuais, desconexos, as exigências burocráticas são cumpridas da forma mais simples e barata possível, é tudo juntado num documento depois que tem algum nexo porque alguém junta tudo, entregue para o órgão e a fiscalização depois é feita de acordo com a região onde está, como são as características do órgão a que foi submetido, se você está na esfera federal, estadual ou municipal, e do fôlego daquele órgão de fiscalizar. E muitas vezes o que acontece, e que talvez já seja até uma estratégia histórica para que isso fique mesmo no ostracismo, é que quem avalia isso no órgão ambiental, não tô falando que o órgão ambiental é incompetente, longe de mim, de jeito nenhum. Eu conheço muitos órgãos ambientais e analistas que são de extrema competência. São pessoas e Mas pessoas, o órgão né? ambiental, não, sem dúvida. E agências também, né? Mas o órgão ambiental normalmente admite no seu corpo técnico, quando há um concurso, pessoa de qualquer profissão. Não importa a profissão, desde que ele tenha diploma de curso superior. Então, muitas vezes, quem pega para avaliar uma bucha dessa é engenheiro elétrico, Entendi. psicólogo, arquiteto, você entende? Né? É um Educador. problema sério. Né? Isso é sério. Então, como é que a pessoa vai... Ela teve uma capacitação, teve uma coisa... Não, mas não como tem é que ela condição. vai avaliar? Tem Você condição. entendeu? E às vezes é uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas tem uma pilha dessa idade de processo para avaliar. Dá. Né? Com critérios super exigentes e etc. Então esses processos vão e voltam, e fica nesse remendo, nessa coisa. Ah, tem que fazer de novo tal coisa, tem que fazer de novo tal outra. E uma coisa que eu, assim, tenho Um que amigo destacar nosso é o aqui seguinte. citou, professor, um amigo nosso aqui citou, condema que o diga. O Estanagel é responsável pelo viver de mudas aqui. Pois é. Nós temos muitos problemas, já tivemos muita discussão com o Condema aqui em Itapetininga, porque também algumas coisas não batem nas conversas. Mas, no geral, tá Pois andando. mas eles ficam sobrecarregados, né? Isso aí. Sobrecarregados. Na hora de fazer uma avaliação, eles têm 1 milhão de avaliações para fazer. Sim. Todo o projeto é extremamente detalhado. E são todos voluntários. Pois é. É pior ainda, né? Você vê, né? E talvez aí a coisa seja muito mais responsável, porque está fazendo porque está com vontade, né? Sim. Aí, né? Agora, mas eu vejo a dificuldade, eu acompanho muito esse tipo de trabalho. Eu acompanhei uma menina da CETESB aí de Itapetininga outro dia, num licenciamento de que eu estava participando. Que fantástica a atuação dela. A menina, assim, excelente da área, também da área de biológicas, uma excelente profissional. Mas você sente na pele o aperto da pessoa, o quanto a pessoa quer que a coisa dê certo e o quanto ela não pode deixar acontecer porque ela está vendo que está tudo errado, entendeu? Sim. Então, é complicado, né? A pressão que sofre, que são órgãos públicos, muito. a gente sabe que tem pressão política, tem pressão de chefia, é tudo difícil, a gente sabe disso. Tudo. Então, é muito complicado.
Então a coisa acaba virando um mero rito burocrático muitas vezes. E por ser um mero rito burocrático, o que acaba acontecendo? As exigências ambientais não atingem o seu objetivo. A gente não tem até hoje, eu ouso dizer para você, uma avaliação em escala de Estado ou sequer municipal para a maioria dos municípios do estado de São Paulo, de qual é o efeito. Se a gente pegar o histórico de relatórios de licenciamento de uma prefeitura, de uma região, de uma região metropolitana, qual é o efeito dos empreendimentos de um determinado setor sobre a fauna, sobre a flora, sobre a água? Porque a sistemática difere profundamente na coleta de dados, na avaliação desses dados, na escala em que eles são avaliados. Agora, para fauna e flora, a gente tem algumas diretrizes da CETESB, mas essas diretrizes, por algum motivo, eu já questionei isso para a CETESB por e-mail, já questionei por carta e etc., mas eles não me responderam. Eles falaram que encaminharam para o setor técnico, mas eu nunca obtive uma resposta sobre isso. A gente tem a diretriz da diretoria 167, que determina quantas horas de coleta e quantos dias de coleta tem que ser feitos para a fauna, dependendo da área de mata nativa que vai ser suprimida. Mas existe, para quem trabalha com fauna seriamente, que trabalhou a vida inteira, que tem uma formação sólida na área, sabe que se você não repetir, se você estiver trabalhando com peixe é uma coisa diferente, mas com os outros grupos, se você não repetir os mesmos pontos que você fez 3 ou 4 vezes, em 3 ou 4 dias seguidos, você não tem uma base de dados sólida. E a própria diretriz da diretoria não garante que você precise fazer isso. Ela não determina que você precisa fazer Entendi. isso. Ela quase determina. Ela chega perto, mas ela não determina. Entendeu? Então ela Caramba. deixa essa brecha. Né? E quando a gente, por exemplo, é um problema muito grande que a gente tem na hora de fazer orçamento. Porque no meio da consultoria, você tem consultores e consultores também. Você tem consultores que sabem o que estão fazendo, a grande maioria sabe, né, sabe como é que a coisa funciona, mas você tem consultores que aceitam fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, você tem consultores que exigem fazer um bom trabalho. Né? É uma Sim. coisa que. Né, e é aquela história, quando a gente coloca, olha, a gente precisa fazer tantos dias de coleta, porque a gente precisa repetir todos os pontos para fazer um bom modelo de distribuição de espécies, as pessoas arrepiam, não, mas isso aí fica muito caro, não sei o quê. Cara, vai no laboratório clínico, e a hora que o cara fala, eu preciso tirar tantos ml do seu sangue para fazer tal exame, fala para ele não. Não vai. Você vai tirar só tanto e eu quero o resultado. E escuta o que ele vai te responder. É a mesma coisa. Ecologia é a mesma coisa. Meio ambiente é a mesma coisa. Ou você tem um diagnóstico bem feito, ou você não tem. E dadas as limitações orçamentárias dos projetos de licenciamento e certificação, e dada a imprecisão da legislação em relação a essas características da pesquisa, eu ouso dizer que dificilmente a gente conseguiria traçar um panorama do impacto ambiental dos empreendimentos no estado de São Paulo, onde a gente tem uma cobertura de licenciamento invejável. Se a gente olhar para o resto do país, a gente tem lacunas de pesquisa, de conhecimento e de diagnóstico de milhares de quilômetros quadrados. Né? Basta a gente dizer que muitas fazendas de gado, de soja e etc., são implantadas sem nenhum diagnóstico em muitos lugares do país. Né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma cobertura de licenciamento invejável. Aqui, nós não conseguiríamos traçar um panorama satisfatório do ponto de vista de geração de conhecimento. Eu tenho certeza disso. Então, assim, a partir do momento que todo diagnóstico, todo monitoramento vira meramente um rito burocrático, ele perde o sentido de ser. Enquanto a gente não reconhecer que existe a necessidade de se criar
um corpo de conhecimento, um corpo sólido, metodológico, que determine os limites e a abrangência da atuação e a forma de atuação dos consultores nesse quesito, a gente vai continuar tendo material gerado em cima de material, que no fim das contas não serve para muita coisa. Não tem como a Acaba gente não dizer tendo com base a resposta suficiente. a pergunta sempre é: quais são as espécies ameaçadas, né? Assim, a pergunta mais importante. E qual é o impacto do empreendimento sobre elas? Você quer ver um exemplo? Dificilmente essa pergunta é respondida. Sim, vou voltar na questão do bairro que a gente falou da Lagoa. Aquela região é cerrado, tá? Daí, não, é área de transição, blá blá, por isso que liberou, beleza. A maior concentração de Cascavel e Itapetininga era lá. Se esparramou. Sítio, fazenda, nego atropelando na estrada, porque elas tiveram que fugir do local, né? Houve uma análise sobre isso? Eu não vi. Não vi nada, nem comentário sobre isso. Pois é. Entendeu? É uma coisa que fica deficitária, né? Totalmente. Aí eu até soube de um pessoal que acabou pegando 20 cobras lá e trazendo aqui no parque. Eu falei, vocês são loucos, é outra área, é outra mata, não traz elas pra cá. Entendeu? Mas é a dificuldade. Uma coisa também, professor, que a gente tem um problema sério aqui, é a paixão da nossa cidade, que é o Rio Itapetininga. E ele tem sofrido bastante. Bastante com contaminação, com vários problemas, né? A gente tem um pouco de problema de Sabesp, tem um pouco de problema de empresas, tem um pouco de problema de produtores rurais, pesca ilegal, entre várias coisas, né? Assoreamento, está começando a aparecer muita areia no fundo do rio também, a gente tem tido umas análises. Eu até solicitei da Sabesp algumas pesquisas deles para mim fazer uma avaliação, criar uns gráficos aí para dar uma estudada. Mas uma coisa que a gente percebeu assim numa conversa que eu tive com a Sabesp, ele me mostrou uma parte curta da pesquisa da água, e uma alteração muito grande da vazão da água, de você estar com ela na linha de 60 centímetros da régua, num horário, num outro horário determinado ela está lá 80, no outro horário ela está com 1,10 m, de repente, num outro período, ela já baixa de novo, o que não é comum para um rio ele fazer essa constância de subir e descer. Isso indica, vamos dizer assim, não podemos comprovar até eu ter na mão alguma coisa, mas indica, por exemplo, uma produção rural grande se abastecendo da água do rio, né? Como nós não temos nenhuma outorga nisso no Rio Itapetininga, é clandestino. Aí o que acontece? Vamos denunciar para a Polícia Florestal para que ela faça né? Não vai conseguir pegar, porque essas bombas não ficam, né? São móveis. A gente sabe disso também. Mas a Polícia Ambiental de Itapetininga não tem barco. Nós não conseguimos fazer acompanhamento do rio. Então são vários problemas que se acumulam e vão nos segurando, né? De conseguir dar o próximo passo. É triste, né? Toda mineração, todo empreendimento agrícola tem que outorgar suas captações, né? Captações, efluente, etc., né? Mesmo açude, né? Barramento, travessia, tudo isso tem que ser outorgado, né? Travessia, no caso, é ponte, né? Então, tudo isso tem que ser outorgado. Isso é de competência do DAE, né? No Estado de São Paulo. Inclusive a Sabesp, dessa discussão que a gente teve, porque como está baixando muito a água, para que não tenha problema de falta de abastecimento, eles já entraram em contato com o DAE. Daí, pessoas, né, de Itapetininga, culpa disso, culpa daquilo, mas eu acho que a gente tem que pôr no papel, fazer uma pesquisa. Inclusive, eu estava fazendo uma parceria com a professora Adriana, do Instituto Federal, no doutorado dela, para a gente fazer uma análise constante, né, fazer um monitoramento do rio. Mas o projeto dela parou, não sei porquê, acredito que por causa de estar com a pandemia, ela não pôde continuar. Provavelmente. Tentei pedir para a Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, que inclusive devolveu R$800 mil no ano passado, eu pedi para que a prefeitura fizesse um projeto para que usasse esse dinheiro para a gente fazer esse monitoramento.
mas também não obtive resposta, não obtive resultado. Então algumas coisas a gente tenta fazer e fica bloqueado. Aí você vai tentando encaixar situações para conseguir, né? É uma luta quixotesca, né? Mas Sim, que vale a pena. Tem que haver quem esteja disposto sempre, porque é extremamente necessário e louvável. Agora sim, uma coisa que precisa ser observada sempre também é em relação às minerações que tem na beira do rio Itapetininga. sim, Mineração também causa uma grande oscilação no nível da água, né? Porque usa muita água, né? também. E o Então assoreamento precisa ter também de uma. areia acontece por isso, né? Com Muitas vezes. certeza. Sem E a dúvida. mata Sem ciliar dúvida. foi uma briga que eu tive também para a gente fazer uma pesquisa sobre a mata ciliar regrada, certinho, para a gente poder fazer a recuperação dela. Que o Rio Itapetininga, ele era para ter uma mata ciliar de 50 metros cada lado, se você for seguir o que a lei ambiental fala, né? Mas tem Certamente. áreas ali que nós não temos 5 metros, 10 metros de mata em cada lado. Então o problema Certamente. é muito sério, é muito sério. Né? A bacia Uma hidrográfica do coisa, Alto Paranapanema poderia ajudar, mas está muito devagar com isso. precisa conversar com o pessoal da UFSCar de Buri, precisa conversar com o pessoal a Unicamp tem a Unicamp não, a FATEC de Capão Bonito tem a Cláudia Moster, que é uma professora que trabalha com botânica, que é muito boa. Legal. Tem aqui na UFSCar de Sorocaba, tem um pessoal muito bom também, que é interessante de vocês Quem estava me conversarem para ajudando um pouco fazer aqui, o um. professor Ademir da FATEC aqui também, né? Mas Fantástico, a Ademir. FATEC não dá estrutura para isso, né? Quer dizer, vai ser assim, eu e ele ir lá e fazer análise. Mas não consegui contexto pela FATEC, ele já não Sim. conseguiu, fez uma análise um TCC com um aluno, mas é bem limitada, né? Uhum. Inclusive para Não, a mas gente poder analisar o Ribeirão Ponte Alta, né? Tudo aquela. Ah, é o entorno. A gente tem que. Não é só o não, rio, você mas tem que pegar todos os afluentes, todas as nascentes. vamos Trabalho que conversar, ser muito. vereador. Vamos ver aí. Eu conheço um punhado de gente, a gente põe vocês em Ah, contato se também. A você galera, conseguir, eu agradeço, porque eu preciso claro, de ajuda. Eu preciso de papel. vamos sim. É difícil para mim quando eu apresento alguma coisa e eu não tenho uma constatação, né? Se tiver uma faculdade Uhum. assinando embaixo, muda a conversa. Lógico, lógico, lógico. Vamos conversar mais de perto aí, mais pra frente. A gente marca um dia, eu dou um pulo aí em Itapê, porque eu não tô ficando aí Perfeito. agora. E a gente toma um café aí e a gente conversa sobre isso, apresentar para os especialistas aqui da região, ver como é que eles podem apoiar. Não, Agora legal. está tudo muito difícil por causa do É, corona, né? Ninguém está sim, indo para campo, sim. mas quando tá numa época que é mais possível, os professores têm muito interesse em que os alunos tenham possibilidade de fazer projetos de campo e tal. Então Sim, sim. não é difícil não, é uma coisa que dá para fazer sim. Vamos ver quem que a gente pode pôr para apoiar nessas coisas, né? Bom, eu tenho duas coisas que o Stanagel escreveu aqui. O Stanagel é amigo nosso aí, parceiro, inclusive o meu projeto de levar o projeto do Parque Mato Seco lá, né, que agora é para Manuel Silvério. O Stanagel também me ajudou bastante com dicas. Uma das propostas é a gente levar o viveiro de mudas para lá, para fazer um berçário, para fazer. E agora ele falou outra coisa aqui, ó. Contrata um mateiro, gente simples, fazendo coisa comum em lugares insignificantes. Conseguem resultados extraordinários. Senso comum tem muito a ensinar. Ele acho que ele quis dizer que tentar aproveitar o pessoal local, né? Que é uma coisa que a gente já Não, pensa sempre, né, cara? não, Quando você vai fazer. isso é extremamente necessário. Quando Sim, sim. qualquer projeto coleta biológica ou uma coleta de paisagem, o que quer que seja está sendo feita, é extremamente necessário que sejam envolvidos os conhecimentos tradicionais no processo, porque, É, sem dúvida, ninguém conhece melhor a região e a vida na região do que aquele que é o usuário direto disso, né? E que cresceu ali, conhece direitinho e tal. Então ele tem toda a razão, tem que envolver realmente Esse trabalho, professor, eu vi bastante quando a gente fazia a caverna. Nós fizemos muitos projetos na caverna. Sim, E sim. lá era muito comum a gente usar o pessoal, né? Usar lá todos os moradores. Uhum. Vai virar guia turístico, vai ser o mateiro que vai ajudar a achar a caverna, vai ser o cara que vai ajudar a proteger. É importantíssimo, porque eles conhecem, né? Ô,
Você Sim, não o bairro encontra da uma Serra caverna vive sozinha, é um mateiro que te leva lá, né? de jeito nenhum. São eles que sabem onde é que tá, né, Eles que sabem onde professor? está. Então a gente aprende realmente que a importância deles, né? Claro, o bairro da Serra vive disso, né? Até hoje, Sim. lá em E Iporanga, a gente né? aprende, e esse tipo de ensinamento, inclusive o plano de manejo, a gente fez parte, meu grupo ajudou no plano de manejo. A Que legal. gente, com isso aí, o que acontece? A gente aprende que aqui deve se usar assim também, né? São as pessoas que Sim, conhecem onde está sim, acontecendo o problema. Mas é claro. difícil A gente colocar isso trabalhou. na política, muito difícil, muito difícil. É, mas é uma coisa que precisa delinear um projeto muito bem delineado, né? Quando Sim, eu fiz meu mestrado lá na região de Manaus, a gente trabalhava numa região muito afastada, até para Manaus. E quem nos assessorava eram pessoas locais que tinham crescido lá. legal. Os nossos mateiros eram ex-caçadores, eram é, castanheiros, eram pescadores, né? Eram eles que nos ajudavam. Os barqueiros tinham sido todos pescadores ou ainda eram, né? Então eram eles que faziam todo o nosso apoio, o tempo todo eram eles que ficavam no campo com a gente, né? Legal. Então, o conhecimento. E esses caras, muitos desses caras com quem eu aprendi a trabalhar no mato lá, saem em publicação internacional, porque os caras Sim, auxiliam os pesquisadores e eles conhecem legal. muito melhor a fauna e a flora do que os pesquisadores. Então, na hora que os Com cara, certeza. que os gringos vão publicar, colocam o nome dos caras na publicação também, né? Legal. Tinha o Toshiba, que era um já falecido, né? O saudoso Toshiba, que era um mateiro nosso lá, tem uma cactáceazinha, que é uma cactácea epífita de árvore de lá, que eu não me lembro o nome do gênero agora, mas a espécie é Toshibai, por causa do apelido dele, né? Caramba. Então é assim mesmo, tem que colocar esses caras mesmo, porque são esses Sim. caras que conhecem mesmo, Eles sem que dúvida. apontam pra gente onde nós temos que Sem estar, né? dúvida. E muitas Professor, soluções metodológicas são eles que vão dar. A gente vai sim, bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça, e o cara vai falar, "Ah, faz assim, que é, vai dar certo." eu já fiz, né? Já A gente vai conseguir pôr no papel, mas são eles que vão nos dar o norte. Exato. Professor, é o seguinte, ó, temos, eu acredito que 3 minutos e a live cai sozinha, então, antes que caia, antes da gente fazer as considerações, alguém mandou mais uma mensagem aqui, mas não sei se vai dar tempo da gente ler. Mas pedi para você fazer suas considerações finais, né? Falar alguma coisa aqui, para a gente poder encerrar. Vamos, né, aproveitar esse momento tão rico, né, tão precioso da gente ter se reunido aí pelo seu convite, por indicação do querido Maurício Hermann, né, Sim, e lembrar nossos conterrâneos, nossos colegas, seus colegas, os meus colegas, da importância do dia de hoje, né, do dia 5 de junho, né, ser o dia em que a gente comemora o Dia do Meio Ambiente e é, da dramaticidade, né, e da urgência da gente dar importância para essa data, né, tanto num contexto histórico, quanto num contexto atual, quanto na necessidade que a gente tem de maior solidariedade, de maior união, de deixar de lado as diferenças e deu uma trazer travada. para nós. Isso. Vamos nos unir em prol dessa causa. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi Sou eu que fundamental agradeço. para melhorar nosso conhecimento. Gostei mais ainda de saber agora que você vai me dar uma força para conhecer Opa, outras pessoas da área que vão me ajudar, vão me dar uma força aí no Rio Itapetininga, que é um sonho essa briga nossa, você não tem noção o desespero que a gente tem pelo Rio, né? estamos à E disposição. fantástico, achei que foi muito bom. Depois vamos ver os comentários que virão depois, que eu vou deixar essa live salva no Instagram lá, depois vai para o YouTube também. Perfeito? Tá, joia. Pessoal, muito obrigado pela Grande abraço. participação, obrigado por tudo, obrigado pelo professor Thiago Timo e grande Eu que abraço. agradeço. Foi uma honra. Grande Até mais, muito abraço. obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Olha lá, começou o tempo mostrar aqui para mim, ó, 23 segundos restantes.
avisando que vai encerrar a live. Pessoal, valeu, um grande abraço para todo mundo. Eu não pude citar o nome de todos, porque a gente tá no embalo aqui da conversa, mas valeu mesmo, ó, o Estanagel falando aqui do Parque Manuel Silvério, do Zinho. Grande abraço, pessoal, até mais!